Fala família Liga, Igor falando, e hoje o Bitcoin volta a recuar mais uma semana que iniciamos em recuo, mas a verdade é que seguimos pela quinta semana consecutiva em lateralidade. Eu sei que vocês estão cansados e é por isso que hoje a gente vai olhar o Bitcoin mais uma vez numa perspectiva cíclica e ver também algumas informações importantes que aconteceram da semana passada para cá. Então já deixa o like, ativa a notificação. E também não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixa de ver. O link está na descrição do vídeo. Vamos que vamos, família, gráfico semanal na tela. Eu sei que o sentimento volta a ser ruim sempre que o Bitcoin ele dá essa recuada. A gente estava ali 93, 94 mil dólares. A gente teve uma reunião importante na semana passada do Fed que trouxe boas perspectivas para a gente. Então, quando as coisas parecem que vão andar, a gente começa mais uma semana recuando. E eu sei que isso sempre traz sentimentos ruins. Só que se a gente der, não precisa nem ser um grande zoom out no gráfico, não. Se a gente só recuar um pouco o gráfico, a gente vai ver que, na verdade, a gente está aí praticamente desde o meio de novembro. Então, a gente está chegando a um mês aonde a gente não tem grandes movimentações de preço. Se a gente pegar aqui desde o último recuo que o Bitcoin fez, nós estamos pela quinta semana consecutiva em lateralidade. Então, a gente não muda as perspectivas de uma maneira de curto prazo, continua acreditando em que a qualquer momento as coisas podem acontecer, mas é óbvio que cada semana que passa a gente tem a pressão do tempo, porque a gente vai olhar um pouco também nesse vídeo que se a gente excluir o fator tempo, as coisas relativamente estão bem tranquilas, eu diria, mas obviamente o preço somado ao tempo acaba tornando essa pressão natural aí que eu sei que está deixando muita gente realmente muito preocupada. É óbvio que a gente tem também as duas principais resistências agora no nível de 102 mil dólares. A gente tem o Bull Market Support Band descendo a cada semana, então ele vai começar, né, a descer, o que de certa forma é positivo, porque se a gente continuar, digamos assim, lateralizando por mais um mês, com certeza o Market Support Band vai chegar e a gente vai ter essa decisão aí finalmente. A grande verdade é que a próxima interação dos preços com o Bull Market Support Band pode definir muita coisa para a gente. Então, se o preço não está subindo para encontrá-lo, ele vai começar agora, né? Já está a cada semana, ele começa a recuar para fazer esse encontro com os preços. A gente vê que, se a gente pegar, vamos começar aqui com alguns indicadores que eu digo para você que para vocês que semana após semana que o mundo de certa forma está tranquilo, não tem grandes coisas, grandes preocupações acontecendo. A gente pega as principais bolsas americanas, a gente vê que estão flertando aí com a máxima histórica, eles, ou seja, estão na máxima histórica, tanto a S&P quanto a Nasdaq, quanto as principais as small caps dos Estados Unidos também, apesar dessa semana já ter saído aí uma notícia negativa em que a maior parte delas teve um resultado não tão bom nesse último trimestre. Mas, se a gente pegar na perspectiva de preço, a gente nota que realmente as bolsas americanas estão tranquilas e também a dominância do Bitcoin, ela não rompe ainda o market support band para cima, continuando, então, na minha visão, com essa tendência aí de baixa, está segurando. Para mim é muito claro que é como se estivesse comprimindo uma mola, que a qualquer momento ela vai se soltar. A gente não sabe se, em relação ao preço, isso vai para cima ou vai para baixo. A gente tem sempre 50% de chance ou de ir para cima ou de ir para baixo, mas com certeza esse próximo grande movimento é o que vai ditar aí, com certeza, o rumo do mercado pela essa perspectiva de tempo que a gente está sendo pressionado. Uma coisa positiva sempre é dar uma olhada no número de stablecoin, não importa semana após semana, praticamente desde o ano inteiro aqui, né? Desde o ano passado, a gente não para de criar novos Tether no mercado, isso significa liquidez, as pessoas pegam seu dinheiro, compram algum tipo de stablecoin e isso depois é trocado pelas criptomoedas. Então, quanto mais stablecoin a gente tem, isso significa liquidez no mercado, é como se fosse aí o M2 do nosso mercado, o índice aí então que mede essa liquidez. A gente tem mais uma segunda-feira e mais uma compra agressiva por parte da Strategy, praticamente 1 bilhão de dólares novamente depois da semana passada,
novamente Michael Saylor comprando aí quase $1 bilhão pela Strategy no nível de $92 mil. Isso só mostra que numa perspectiva de médio e longo prazo, as coisas seguem tranquilas, grandes jogadores seguem acumulando. E é óbvio, é sempre interessante a gente ver um player nesse nível continuando o dollar cost average mesmo em um momento de estresse, né? Não só quando tudo está subindo e ele comprando lá 117, 120, também comprando uma quantia relevante de $1 bilhão no momento que a gente está aqui praticamente com o Bitcoin abaixo de $90 mil. E a grande notícia do dia, que para mim foi o destaque da reunião que a gente teve na semana passada, foi que as compras estão começando dos títulos do Tesouro Americano. E por que isso é tão importante? Por que isso para mim foi a grande notícia da semana passada? Porque isso é liquidez direta no mercado. Esse é o mecanismo que o principal banco central, todos os bancos centrais utilizam, mas o que interessa aqui para a gente é o principal banco central do mundo, que é obviamente o Banco Central dos Estados Unidos, de fato está começando a utilizar esse mecanismo para jogar dinheiro no mercado. É óbvio que eles estão de olho nas coisas que estão acontecendo lá, mercado de trabalho sempre na corda bamba lá, e isso está acontecendo, então começou a acontecer desde a semana passada. Então, toda vez que o Tesouro Americano começa de fato a comprar esses títulos estavam na mão de alguém. Se eles compraram todo esse dinheiro, que aqui no caso começou aqui com compras de 6 a 8 bilhões, lembrando que vão ser 40 bilhões mensais, se eu não me engano, até abril, depois vão reavaliar para ver o que vão continuar fazendo, se tem que aumentar, se continua nesse ritmo, mas de fato, uma diretriz que no mês passado estava de contração econômica, ou seja, estavam jogando o título para puxar o dinheiro, puxando a liquidez, sugando a liquidez, simplesmente de um mês para o outro virou de contração para expansão. Em vez de jogar o título para puxar o dinheiro, agora eles compram os títulos e jogam dinheiro no mercado. E é óbvio que isso não é refletido, pode não ser refletido a curto prazo nos preços, mas isso é liquidez. Esse dinheiro vai para algum lugar, criação de novos negócios, bolsa, enfim, todas as possibilidades que as pessoas têm de fazer com o dinheiro na mão. E também uma dessas vai ser, com certeza, o mercado de criptomoedas. Por isso, sim, é o que eu digo para vocês. Temos boas perspectivas aqui. O mundo está relativamente tranquilo. É óbvio que os juros podem não cair com a intensidade que todo mundo gostaria, do que todo mundo esperava, e acho que não vai. Ano que vem, esses juros não vai baixar muito mais do que já está, talvez mais 2 cortes 0,25, mas não deixa de ser pouco a pouco o incentivo aí para as coisas começarem a acontecer, a reaquecer, né? Na verdade, a economia que desde a pandemia, desde que os governos foram obrigados a botar tanto dinheiro no mercado, a grande verdade é que o mundo ele não teve a outra grande expansão econômica, né? Desde esse momento, a gente está ainda aparando as arestas por essa cagada que foi, né? Infelizmente, tudo isso aconteceu devido à pandemia. E se a gente olhar aqui, eu vou trazer 2 gráficos para vocês, uma perspectiva cíclica, depois quero fazer até mais vídeos dedicados a isso, mas a gente vê aqui muito claramente que se a gente excluir, então, todos esses indicadores que eu trago para vocês semana após semana, mostrando que a gente já está em um índice interessante de sobrevenda, que a gente tem boas perspectivas, ano que vem também vai mudar o Jerome Powell, a gente sabe que vai entrar um cara de confiança do Trump no Fed, então isso também é mais algo positivo, né? Mais um fator positivo para boas perspectivas de 2026. Mas, enfim, se a gente excluir, né, a gente tem que às vezes excluir todos esses fatores e falar o que eu falo aqui com vocês há mais de 5 anos, que é em relação ao ciclo do Bitcoin. E esse sim é o único fator aí negativo, eu diria, que está acontecendo no momento, porque a grande verdade é que a gente está pressionado pelo tempo, caso a história volte a arrimar. É óbvio também que, as coisas vão começar a aquecer a partir de agora, a gente vai ter um pico em fevereiro só. Lá na frente a gente vai olhar, um pico 2 meses depois, 1 mês depois, vai ter sido mais ou menos igual. Mas se realmente começar a entrar ano, entra 2026, as coisas não começam a acontecer, o Bitcoin cai para, sei lá, só fazer um novo pico
no final de 2026, aí vai ter sido diferente. Realmente vai ter sido uma outra visão de ciclo, que é sempre uma possibilidade. A gente não sabe até quando as coisas vão continuar dessa forma, mas por enquanto estão caminhando exatamente como foram. Até porque eu já falei para vocês, caso o Bitcoin entre em bear market agora, o pico vai ter sido em outubro de 2025. Então, assim, vai ter sido exatamente quanto foi. Mas é óbvio que o retorno sobre o investimento, nós esperávamos algo muito maior do que tem sido, principalmente no mercado das altcoins, que ainda não expandiu. Já mostrei várias vezes esses gráficos para vocês. A gente teve, se a gente excluir o Bitcoin, o volume de dinheiro que entrou no mercado em 2025 chegou ao mesmo nível de 2021. E a gente sabe que ciclo após ciclo a gente tende a ter uma expansão, não chegar só no mesmo volume de dinheiro que a gente chegou no ciclo passado. Mas a gente nota então que se a gente olhar numa perspectiva de fundo, a gente vê que a gente está mais ou menos em relação ao mesmo número de dias que a gente chegou nos picos passados aqui. A gente pega, vamos pegar esses 3 últimos ciclos, que foram os ciclos aqui de 2021 e de 2017, em verde aqui em amarelo, vocês notam que a gente começa a chegar também nesse momento, né, onde as coisas têm que acontecer. E se a gente pegar aqui depois do halving, só olhando uma perspectiva do halving para agora, a gente vê que se a gente pegar o ciclo 2 ali em 2017, o pico já aconteceu, da distância do halving para o pico. Se a gente pegar o ciclo passado de 2021, a gente nota que a gente até teria mais alguns dias para as coisas acontecerem, mas está chegando o momento. E aqui estamos nós no ciclo atual, ciclo 4, ciclo em verde. A gente está, então, entre o ciclo de 2017 e o ciclo de 2021, mostrando que as coisas precisam acontecer a qualquer momento. Então, essa segue sendo a minha perspectiva, ou realmente teremos uma nova diretriz de mercado. Lembrando, não se entrarmos em bear market agora, porque se entrar em bear market agora, vai ter sido igual, porque o pico vai ter sido em outubro. Uma nova diretriz de mercado seria realmente, não sei, a gente ter mais uma correção de 30%, continuar aqui o lenga-lenga, e a partir do meio do ano que vem, achar novos topos, um topo no final de 2026. Aí realmente vai ter sido uma nova diretriz, mas isso só o futuro dirá, família. O importante é a gente seguir com as nossas convicções, sempre enxergar valor no que a gente está comprando e sempre seguir aquelas 3 regras básicas: não se alavancar, não comprar porcaria, não botar um dinheiro que você vai precisar, então você eventualmente tem que realizar prejuízo porque vai precisar desse dinheiro na sua vida. Se você seguir essas 3 regras básicas, você sempre está tranquilo no mercado. Por hoje é isso, família. Então, deixe esse like, ative a notificação. Mais uma vez, deixe para o nosso clube de membros, está na descrição do vídeo. E para fechar, nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu, tô todos nós um dia. E até amanhã.